Olá, sou Renato Savi, advogado especializado em Direito Imobiliário e professor universitário. E nesse vídeo vou falar sobre o passo a passo na compra de um imóvel. Nós compramos bens todos os dias, seja uma bala ou até mesmo um combustível. Obviamente, na compra desses itens não há uma formalidade, como a assinatura de um contrato e ainda mais o registro dessa transação. Contudo, na compra e venda de imóveis, alguns requisitos devem ser observados. Quem já comprou imóvel sabe da formalidade que existe nesse ato. Quando decidimos adquirir um imóvel, tudo começa com a escolha. Procuramos uma imobiliária de boa reputação e visitamos vários imóveis até acharmos um que nos agrade. Muito importante é a assessoria de um corretor de imóveis, devidamente credenciado pelo Cresce. Primeiramente, o comprador deve considerar a localização do imóvel, bem como sua proximidade de escolas, padarias, supermercados, farmácias e ainda deslocar-se ao local do imóvel em vários horários, para constatar a segurança e barulhos em vias e estabelecimentos comerciais, a fim de evitar transtornos futuros. Por fim, pesquisar se o imóvel encontra-se em local onde ocorrem alagamentos. Na compra de um imóvel, outro aspecto deve ser observado com muita atenção: o estado em que se encontra. Não importa se é novo ou usado. Se novo, verificar a qualidade dos materiais empregados é uma dica, e interessante é visitar outros empreendimentos da construtora. Uma dica útil que eu dou: o engenheiro será importante aliado. Amigo ou contratado, o engenheiro fará uma vistoria no imóvel e constatará se está em boas condições ou se deverá passar por reformas. E até mesmo se há problemas estruturais. Nós, advogados especializados em direito imobiliário, somos consultados frequentemente sobre problemas de infiltração, infelizmente em imóveis já comprados. O brasileiro não tem a cultura de procurar um engenheiro civil e um advogado especializado para assessorá-lo antes de comprar um imóvel. E somente busca esses profissionais após a compra e a ocorrência do problema. Mas muita atenção, no contrato de compra e venda existe uma cláusula onde se constata que o comprador vistoriou, conhece e aceita o estado do imóvel, como se encontra. Portanto, o comprador deve sempre estar em companhia de um advogado imobiliário e um engenheiro, profissionais que irão assegurar um bom negócio. Muito importante observar que o comprador deverá exigir da imobiliária, ou se estiver negociando diretamente com o vendedor, as certidões negativas e a matrícula do imóvel. E quais são as certidões? Precisamos de certidões negativas do vendedor, da Justiça do Trabalho, estadual, civil e criminal, da federal, protestos e Receita Federal, para conhecimento das dívidas do vendedor e possíveis penhoras no imóvel. Certidão de protesto, obtida em cartório de protestos. Certidão sobre ações cíveis e criminais, disponível no site da Justiça Federal e site dos tribunais de justiça de cada estado. Certidão de quitação dos tributos federais, que pode ser solicitada no site da Receita Federal. Certidões de ações trabalhistas obtidas onde? No site do Tribunal Regional do Trabalho. Certidão de interdição, tutela e curatela disponível em cartórios de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Agora, do imóvel, são necessárias as certidões negativas de IPTU e condomínio, opcionalmente de desapropriação e tombamento, conforme a situação e localidade do imóvel. Com essa certidão, tem-se conhecimento se o imóvel foi tombado como patrimônio histórico, artístico ou ambiental, ou se foi o caso de ter sido declarado de interesse público ou social para fins de desapropriação. Outra certidão negativa de importância é a chamada de foro e laudêmio para imóveis localizados no litoral, que deve ser pago o imposto junto à Secretaria do Patrimônio da União, local onde se requer a certidão negativa. Portanto,
Vou conseguir a certidão na Secretaria do Patrimônio da União. Algumas pessoas entendem que desde 2015 as certidões negativas não são mais necessárias, uma vez que a Lei 13.097 de 2015 alterou a Lei de Documentação Imobiliária, que destaca a importância da concentração dos atos da matrícula imobiliária. Todos os atos que impliquem vulnerabilidade ou fraude devem ser registrados na matrícula, ou seja, em poucas palavras, se não estiver na matrícula, por exemplo, não atinge o comprador de boa-fé. Mas analisando a lei, verificamos que o cartório pode dispensar as certidões para efetivar a transação imobiliária, mas o comprador não. Em nenhuma hipótese, pois esses documentos são a segurança do comprador, que não haverá problemas futuros que atingirão a negociação. Portanto, o comprador deve sempre exigir as certidões negativas do vendedor. E quanto à matrícula? O que é importante saber sobre a matrícula? A matrícula podemos chamar de certidão de nascimento do imóvel. É fornecida pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária, onde o imóvel está situado, ou seja, na região. É a certidão da propriedade do imóvel. Ali constam as especificações do imóvel, antigos proprietários e atual proprietário. Mas também podem constar financiamentos e suas quitações, hipotecas, penhoras, usufruto, doação, cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade, se o imóvel está indisponível judicialmente, etc. Na matrícula também pode constar um contrato de locação, a duração e o vendedor o direito de preferência de compra do locatário, bem como poderemos registrar um contrato de compromisso ou promessa de compra e venda, quando exista o pagamento a prazo e a confecção da escritura seja futura, impossibilitando, por exemplo, que o vendedor negocie duas vezes o mesmo imóvel e até mesmo desencoraje possíveis penhoras. Essa certidão tem validade por 30 dias. Entretanto, quanto mais recente ou nova esta certidão, melhor, porque a data da certidão e a data do negócio é possível que o proprietário de má-fé venda o mesmo imóvel várias vezes. Passando pelas fases anteriores, e assim, após a assinatura do contrato particular de compromisso de compra e venda, onde estabeleceu-se as tratativas, as negociações sobre o preço, modo de pagamento, posse do comprador no imóvel, o corretor de imóveis, vendedor e comprador deverão comparecer ao cartório de notas em qualquer localidade, portanto, de preferência das partes ou até mesmo do corretor de imóveis ou do advogado imobiliário, e lavrar a escritura pública. A escritura nada mais é do que o contrato definitivo. A escritura consolida a vontade dos contratantes perante a sociedade como um todo. Assim, possibilita a alteração do registro de imóveis. E somente será obrigatória quando o imóvel possuir valor superior a 30 salários mínimos. Então, posso afirmar que o registro transfere a propriedade, indicando o novo proprietário. As partes concretizarão o registro no cartório de registro de imóveis da circunscrição, ou seja, da região em que o imóvel está matriculado, como já eu disse anteriormente. O custo da lavratura da escritura pública e do registro será variável, uma vez que os cartórios possuem uma tabela para as custas e emolumentos. As custas e emolumentos cobrados pela prática de atos notariais e do registro de imóveis são fixados por lei estadual. Portanto, variará de estado para estado. E, por fim, o comprador deverá pagar o ITBI, Imposto sobre Transmissão Imobiliária. Esse é um imposto municipal e que sofre variação da alíquota a depender do município. Normalmente em torno de 2 a 3% sobre o maior valor, ou venal,
com referência no IPTU, ou o valor que foi negociado o imóvel. Portanto, gente, precisamos tomar alguns cuidados para que o negócio seja seguro. Agradeço muito a atenção de todos vocês.